Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões morais mais complexas e, bom, duradouras da história, olhando diretamente para a obra de São Tomás de Aquino. Afinal, o que faz uma guerra ser considerada justa? E a pergunta central, o ponto de partida para a nossa conversa, é exatamente essa que está na tela. Será que, para São Tomás de Aquino, fazer guerra é sempre um pecado em toda e qualquer situação? É uma questão moral bem pesada, né? E é o texto da Suma Teológica que vai nos dar uma estrutura para pensar sobre isso. E olha, a resposta que a gente encontra logo de cara é não. A guerra não é, em sua essência, um pecado. Mas calma, tem um grande porém aí. Para ser moralmente permitida, ela precisa seguir critérios muito, mas muito específicos e rigorosos. Ou seja, não é uma carta branca, de jeito nenhum. É mais uma exceção e uma exceção cheia de condições. Então, como é que se define isso? Bem, o pensamento de São Tomás de Aquino coloca a moralidade da guerra sobre três pilares, três condições fundamentais. São elas que vão dizer se um conflito pode ser visto como justo. E as três condições são estas. Primeiro, a autoridade do príncipe. Segundo, uma causa justa. E terceiro, uma intenção reta. Parece simples, né? Mas cada uma tem seus detalhes. Vamos dar uma olhada em cada uma delas agora. Começando pela primeira, a autoridade do príncipe. A pergunta aqui é bem direta. Quem é que pode, legalmente e moralmente, declarar uma guerra? E a resposta é bem clara. Essa autoridade é só do líder soberano, o príncipe, como o texto chama. É ele quem tem a responsabilidade de cuidar da nação. Uma pessoa comum, um indivíduo, não pode simplesmente decidir começar uma guerra. Se alguém se sentir injustiçado, o caminho é outro. É buscar o seu direito num tribunal, na justiça. A guerra, nesse sentido, é uma questão de Estado, não um assunto particular. E para reforçar essa ideia, o próprio texto cita Santo Agostinho. Essa frase aí mostra que dar essa autoridade ao príncipe não é uma escolha qualquer, é uma necessidade da ordem natural para que se mantenha a paz entre as pessoas. É, no fundo, uma responsabilidade imensa que vem junto com o poder de governar. Ok, então a gente já entendeu a questão de quem pode declarar a guerra. Agora, a gente precisa ver o porquê e o como. E aí que entram as outras duas condições, a causa justa e a intenção reta. Elas são tão importantes quanto a primeira. E o que seria uma causa justa? Bom, a ideia aqui é que a guerra precisa ser uma reação a uma injustiça grave. Quer dizer, o outro lado precisa ter cometido uma falta séria. O texto dá exemplos. Eles se recusaram a consertar um erro que cometeram ou não querem devolver algo que pegaram indevidamente. Então a guerra aqui não é para começar uma briga, mas para restaurar uma justiça que foi quebrada. É o último recurso mesmo. Mas não basta ter uma causa justa. A terceira condição, a intenção, é o que vai no coração de quem luta. E aqui a gente vê o contraste bem claro. Uma intenção reta é aquela que busca promover o bem, evitar um mal ainda pior e, no fim das contas, alcançar a paz. Já uma intenção depravada é movida pelo desejo de machucar, pela crueldade, pela sede de vingança ou pela vontade de dominar. E esse ponto aqui é fundamental. Mesmo que a autoridade seja correta e a causa seja justíssima, se a intenção for errada, a guerra se torna ilícita. Se for lutar por ódio, por pura crueldade ou por ganância, todo o resto se perde. A intenção reta é, portanto, indispensável. Não tem como fugir disso. Certo. Agora que a gente entenda os três pilares, o texto faz um recorte interessante e aplica esses princípios a um grupo bem específico, os clérigos. Como é que essa doutrina da guerra justa se encaixa na vida deles? E a pergunta é essa aí, bem direta: bispos e clérigos podem pegar em armas e ir para a guerra? A resposta que a gente encontra na Suma Teológica vai fundo naquilo que significa ser um clérigo, na natureza da sua vocação. A resposta é que não é próprio para os clérigos, e existem motivos bem claros para isso. Primeiro, a guerra é o oposto da tranquilidade que eles precisam para a contemplação e a oração. E tem um motivo ainda mais profundo. O trabalho deles no altar é representar a paixão de Cristo. Por isso, não cabe a eles matar ou derramar o sangue dos outros. Pelo contrário, a vocação deles é estarem prontos para derramar o próprio sangue por Cristo. É uma lógica totalmente diferente. Por fim, mesmo que alguém derrame sangue sem pecar, isso tornaria irregular para o ministério. Mas isso não quer dizer que os clérigos devam ficar de braços cruzados, ignorando uma guerra justa. De jeito nenhum. O papel deles é fundamental, mas é um papel espiritual. Eles devem ajudar com exortações, com orações, dando absolvição aos soldados. Quer dizer, eles fortalecem a alma dos combatentes. As armas deles são espirituais e não as de metal. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão,
curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.